Museu de Microbiologia do Instituto Butantan é um museu de referência tratando da questão da microbiologia, enfim, de todo o universo dos organismos microscópicos, sobre questões relacionadas a doenças e, enfim, vacinas. E exatamente por estar dentro do Instituto Butantan, ele apresenta também uma série de questões e aspectos que estão relacionados com a pesquisa que é feita no próprio Instituto Butantan. O museu foi inaugurado em 2002. Uma das pessoas que estava à frente desse processo de criação do museu é o professor Isaías Hall, que é uma referência importante se a gente for pensar do ponto de vista da história da ciência e da história do ensino de ciências no nosso país. O professor Isaías Hall, ele foi uma das pessoas que esteve envolvida com todos os processos de renovação do ensino de ciências, preocupação relacionada às questões de como levar as ciências para a escola de uma maneira mais relacionada ou mais próxima daquilo que era a produção do conhecimento científico. Para quem tinha interesse pela área de ciências nos anos 60, deve ter tido contato com os kits, chamados kits Os Cientistas, que eram, inclusive, vendidos em bancas de jornais, que eram kits que apresentavam experimentos voltados a determinados conceitos da física, da química, da biologia. Cada kit era relacionado com um pesquisador, um cientista. São mais de 50 kits, né? E eles eram vendidos, então, nas bancas. Então, o Isaías Hall, ele foi um dos responsáveis, né, e mais um conjunto de pessoas, né, que tiveram envolvidos com o movimento de renovação do ensino de ciências e com essa preocupação de trazer essa ideia de uma ciência e de uma biologia mais experimental para a escola, para o ensino, né? E mais tarde, então, quando ele está no Butantan, ele é responsável pela inauguração do Museu de Microbiologia. Então, o museu ele sempre teve essa perspectiva de não só ter os objetos, né, para serem contemplados, observados, mas também de ter uma perspectiva de ação, de participação, de envolvimento dos visitantes e principalmente as escolas. Então, o museu tem uma área de laboratório grande que as escolas podem agendar para fazer experimentos, atividades. Mais recentemente, foi criado dentro da exposição também uma parte toda voltada para as crianças. Então, é um museu que eu acho que ele tem alguns marcos importantes na medida em que ele tem uma história não só associada à própria história do ensino de ciências no país, mas também ele recebe influência da própria história dos museus e dos museus de ciências com a questão da interatividade, da participação. Então, é um museu muito rico em termos de do que ele representa e do que ele foi incorporando na sua exposição, do que diz respeito à divulgação científica, à educação e à própria ciência. Esse estudo ele teve como objetivo analisar o processo de interação da família em uma visita ao Museu de Ciências e como essas conversas elas medeiam então as experiências, né, de aprendizagem do público. A coleta ela foi realizada no Museu de Microbiologia, que é localizado no Instituto Butantan, em São Paulo. É um museu que apresenta aí as bases da imuno e da microbiologia. Para quem não conhece, logo na entrada fica a exposição de longa duração, com lupas, microscópios, equipamentos históricos, temos modelos de micro-organismos para o público interagir e contemplar. Na lateral, você tem uma exposição específica para crianças de 3 a 6 anos, onde tem jogos de memória, de computador, desenhos, frotagem, microscópio também, para elas brincarem, adequados ao tamanho delas. E na época de coleta, havia também uma exposição de curta duração, que trabalhava, então, com o tema da aeromicrobiologia, ou seja, né, os micro-organismos presentes no ar. Como esses dados eles foram coletados? Nesse estudo, as famílias elas foram convidadas de forma aleatória na entrada do Museu de Microbiologia num período de férias escolar. A ideia era tentar pegar maior número de famílias e respeitando também os critérios de serem compostas aí por no mínimo um adulto, 2 crianças com idade entre 7 e 11 anos e no máximo 5 membros. 4 famílias aceitaram participar, totalizando então 13 participantes. Para registro das interações e conversas, cada criança levou consigo um equipamento, né, de gravação de áudio e vídeo. É o Zoom, um equipamento que vai preso num cordão ao pescoço e ele consegue então captar tanto as imagens quanto o áudio. Os pais também levaram consigo uma câmera, só que era uma GoPro. No final da visita, as famílias eram convidadas a ir até o auditório e elas preenchiam um questionário com informações demográficas e socioculturais que ajudaram a contextualizar o perfil dessas famílias. Bem, todo esse material ele foi codificado no software Deduze, que possibilita a análise das ações corporais, textuais, atitudinais de maneira assíncrona e analisada, então, utilizando o protocolo já validado pelo nosso grupo de pesquisa, que
identifica, dentre outras dimensões, os tipos de conversas e as interações. Por exemplo, nós podemos contabilizar o número de ocorrência de conversas sobre ciências, conversas sobre exposição e os tipos de interações, sejam elas com os visitantes, com os mediadores ou com a exposição. Os resultados desse trabalho eles são detalhados em nosso artigo e trazem muitas discussões bacanas, mas em síntese eles trazem evidências que o Museu de Microbiologia proporcionou experiências de aprendizagem para o engajamento cognitivo e social das famílias. E mais que isso, a pesquisa ela revela o protagonismo das crianças, a importância dela nas conversas com os adultos durante as visitas e também a relevância dos objetos expositivos na promoção de conversas de aprendizagem. Nós destacamos que as conversas em que foram evidenciadas explicação, questionamento, por exemplo, o que é isso? Para que serve? Principalmente por parte das crianças, elas possibilitaram links para a construção de sentido e ganhos em fatos de conhecimento e sobre os micro-organismos. Um outro ponto que eu gostaria de destacar desse estudo refere-se à expressão de componentes emocionais dos visitantes, como sentimentos de asco, de aflição, surpresa, alegria, né? Em visualizarem, em especial, os micro-organismos e os ectoparasitas nos microscópios ou nas lupas. Esses dados, eles reforçam, né, que o museu ele tem um papel importantíssimo aí de aproximar o mundo dos micro-organismos para as famílias, ampliando esse conhecimento de um tema que é considerado abstrato, por meio do quê? De experiências que instiguem aí o prazer, as atitudes positivas em direção à ciência.